E geralmente, no final de todo ano, nós fazemos um balanço. Só que todo e qualquer planejamento que nós venhamos a fazer não elimina os riscos, certo? Por quê? A sabedoria humana, ela não tem controle sobre o futuro. A minha maturidade espiritual tem me ensinado que nem tudo pode ser previsto. Até eu diria assim, que quase tudo não pode ser previsto. E a fé, ela tem me ensinado que essa falta de capacidade minha não me impede de agir. Mas eu preciso o quê? Eu preciso estar na presença do Senhor. E eu diria que isso é uma regra para todos nós, não só para mim, mas para todos nós. Nós temos as nossas fragilidades, provavelmente sabemos quais são, ou pelo menos as mais evidentes. Há situações em que nós podemos ser surpreendidas por uma fraqueza que ainda não conhecíamos, que ainda não sabíamos que tínhamos. Nós somos falhos. E sabemos igualmente que não temos conhecimento suficiente, devido a esse conhecimento limitado de todo e qualquer ser humano, para nos prepararmos para o futuro que se aproxima com total segurança. Então, essa total segurança diante do que vem por aí, nós não podemos ter jamais. Todos nós, em alguma área da vida, nós estamos segurando algo nas mãos. Neste exato momento, nós estamos terminando o ano, porém nós estamos sempre segurando algo nas nossas mãos. Pode ser uma decisão, pode ser um chamado, pode ser um investimento emocional, um investimento espiritual. E muitas vezes nós dizemos, quando eu tiver mais segurança, eu lanço. Quando as coisas melhorarem, eu lanço. Quando eu tiver certeza do que eu quero, eu lanço. Só que nós não podemos viver assim. Esperar essa segurança total é uma forma sofisticada de desobediência a Deus. Deus, ele nos pede que cada um haja pela fé, haja na fé, com fé. Então, ficar esperando essa segurança ali passivamente, inerte, é uma forma de desobediência. É duvidar da providência do Senhor no que não depende de nós. Amém? Na verdade, nós vivemos um grande dilema, um dilema a todo momento durante o nosso cotidiano. Qual é esse dilema? Como viver bem quando o amanhã é incerto? Se nós não conhecemos o nosso amanhã, como nós podemos viver bem o hoje, sabendo que o nosso amanhã é incerto? Não sabemos o que pode acontecer. E o maior risco da vida, da nossa vida enquanto já adultos, e até tendo já um nível de maturidade espiritual, eu diria, não é errar. O maior risco é nunca agir. E não podemos nos esquecer disso. A palavra de Deus, ela nos alerta a esse respeito. Então, nós precisamos ter um certo conhecimento. Sabemos que o nosso conhecimento, o conhecimento humano, é limitado. Mas nós
Precisamos de um conhecimento, e é aquele que nós encontramos na palavra de Deus. Salmos 119, 105 diz o seguinte: lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para os meus caminhos. A palavra do Senhor é a luz que ilumina os nossos caminhos. É a lâmpada sobre os nossos pés, para cada passo que damos. E o que mais temos aprendido com a palavra de Deus é que precisamos estar em total sintonia com o Senhor. Como nós vamos buscar este conhecimento, como nós vamos ouvir a Deus, se nós não estivermos na presença dEle? Se nós não estivermos em sintonia total com Ele. Então, o que é que eu tenho aprendido por meio da ministração da palavra, por meio da comunhão com a igreja? O que é que eu tenho aprendido? Com a leitura do livro que nós sempre fazemos, orar, jejuar e vigiar são os meios que nos aproximam de Deus, que nos preparam para uma vida de fé. E nestes últimos tempos, isso tem sido muito importante, porque vocês já devem ter percebido que parece que um ano é sempre mais difícil do que outro ano. E Deus, Ele nos prometeu a paz que o mundo não dá, porém, não é uma paz exterior, não é uma paz falseada, é uma paz interior, é a paz de espírito, mesmo diante de lutas, mesmo diante de um futuro incerto. Nós não temos controle sobre o nosso amanhã e nós precisamos viver sabiamente. Então, nós precisamos da palavra do Senhor, nós precisamos ouvir o nosso Pai. E isso só é possível com Deus, né? Por isso, estejamos certos de algo que eu gostaria de deixar bem claro hoje aqui para cada um. Quem confia em Deus vive pela fé, vive com coragem, trabalha com diligência e desfruta da vida enquanto há tempo. Veja bem, o que é trabalhar com diligência? Trabalhar com diligência, além de trabalhar com zelo, é você estar sempre pesquisando, investigando, traçando os planos. E isso também é vigiar. E aqui eu coloco ainda a questão do tempo. Foi pregado já sobre o tempo, a palavra lá de Eclesiastes, né? E aí, enquanto há tempo, porque até o tempo já está determinado, e nós não podemos perder esse tempo. Nós precisamos estar vigilantes a respeito desse tempo. Amém? Então, agora nós vamos à palavra. Não vou pedir para colocar por enquanto, vamos abordar aqui algumas informações. Hoje eu trouxe uma palavra bastante conhecida do livro de Eclesiastes, capítulo 11, versículos do 1 ao 8. E o autor é Salomão, tradicionalmente o livro é atribuído a Salomão. Ele se auto-intitula Coelet, que em hebraico significa pregador, então é o pregador. O tema principal do livro é a vaidade da vida e a busca por sentido. Qual o sentido da vida? Nós estamos vivendo aqui com que propósito? Com que objetivo?
E ele termina o versículo 8, que é um versículo que faz parte da passagem que eu trouxe para hoje, referindo-se que tudo é vaidade. E por que ele diz que tudo é vaidade? Porque o pregador do livro de Eclesiastes, o autor desse livro, ele ainda não havia apreendido o supremo significado da vida. Mas nós já temos isso conosco. E o contexto imediato? Nós vamos ler aqui o capítulo 11, mas seria interessante se vocês pudessem depois em casa ler também os capítulos 9 e 10. Os capítulos 9 e 10 abordam os limites da sabedoria humana, quando eu digo que o nosso conhecimento é limitado. E também a imprevisibilidade da vida, o quanto a vida é imprevisível. O quanto os acontecimentos são incertos. No capítulo 11, há um chamado para uma ação. O pregador nos chama para empreender algo de forma responsável, mesmo sem controle total do futuro. Então, você poderia dizer, a hora que você for ler aqui, você vai pensar assim, nossa, quanta imprudência. Mas não é imprudência. Nós vamos ver que é fé ativa diante da incerteza. Nós temos que aprender a viver pela fé. É a fé que agrada ao nosso Pai. É a fé que faz com que Ele trabalhe, com que Ele responda. Então, nós temos que aprender a viver pela fé. Então, a orientação dada nestes versículos, do 1 ao 8, não é imprudência, como muitos poderiam achar. Porém, é uma ordem à ativação da fé. Vamos ativar a fé como filhos espirituais do reino do Senhor. Na palavra está escrito, buscar em primeiro lugar o reino de Deus, e todas as demais coisas vos serão acrescentadas. E nós temos que crer que a palavra de Deus, ela vai se cumprir da forma como está lá. Porque ela já antecipa os acontecimentos. Então ela diz que se você buscar em primeiro lugar o reino de Deus, todas as demais coisas vos serão acrescentadas, e é verdade. Há um questionamento por meio dessa passagem, do versículo 1 ao 8. Como viver sabiamente quando não temos controle sobre o amanhã? Se o nosso conhecimento é limitado. Se nós precisamos estar em sintonia com o Senhor. E a resposta para o questionamento é: quem confia em Deus, vive pela fé, vive na fé, vive por meio da fé, com coragem, trabalha com diligência e desfruta da vida enquanto há tempo. Nós não somos donos do tempo. O Haroldo, ele tinha dito já aqui, pela palavra do Senhor, que há tempo para tudo. E nós não podemos perder o tempo que Deus já determinou para certas situações das nossas vidas. Então, agora, vamos à leitura, Eclesiastes 11, e nós vamos ler, por enquanto, os versos 1 e 2. Então, Eclesiastes 11, 1. Atire o seu pão sobre as águas, depois de muitos dias você tornará a encontrá-lo. Eu gosto desta versão aqui, ó, sou das antigas, tá? Lança o teu pão sobre as águas, porque depois de muitos dias o acharás. Para mim, o imperativo é mais forte da maneira antiga, tá? Reparte com 7, é o versículo 2 agora. Reparte com 7 e ainda com 8, porque não sabes que mal sobrevirá à terra. Amém? O subtítulo desses 2 versículos aqui, eu coloquei da seguinte maneira: haja com fé, mesmo sem garantias.
Primeiramente, eu gostaria de retomar o versículo 1 e lançar um questionamento para vocês. Lançar o teu pão sobre as águas, e ainda depois de muitos dias o acharás, o que pode significar? O que pode significar? Olha, eu já li essa passagem da Bíblia muitas vezes. Sempre fiquei intrigada com essa história de lançar o pão sobre as águas. Mas eu nunca fui a fundo, né? Olha que eu sou curiosa, mas eu nunca fui a fundo de descobrir se havia aí um segredo. Para mim havia um segredo. Porque eu ficava imaginando, vou pegar um pãozinho lá da padaria ou do mercado, e aí eu vou jogar o pão sobre as águas. Mas jogar o pão sobre as águas, não seria um desperdício? Não seria uma imprudência? Para quê? Para que eu vou fazer isso? O pão, ele vai se desmanchar nas águas, e aí nós vamos perdê-lo. Por que eu tenho que lançar, então, o pão sobre as águas? E depois de muitos dias eu ainda vou encontrá-lo? Para os peixes comerem? E aí nós precisamos entender todo um contexto da época. Na época em que essa palavra foi registrada, o pão era o alimento cotidiano. O que é cotidiano? Do dia a dia. Era o alimento básico de todo dia. Assim como é o nosso arroz e feijão. Assim como é esse prato nosso de todo dia. Por isso que a oração do Pai Nosso se refere ao pão. Porque era o alimento de todo dia. Eles não tinham o arroz e o feijão. A Bíblia nos conta que o povo vivia do cultivo, da agricultura, do cultivo de grãos como o trigo, a cevada, né? Eles plantavam também a uva, a tâmara, tinha a oliveira que dava o azeite. E o trigo era o mais nutritivo. Com o trigo eles faziam o pão, ou como Elias falou para a viúva, o bolo. Faze um bolo para mim, com um pouco de farinha e de azeite que você tem. Ela só tinha aquilo, né? Eles estavam vivendo um tempo de grande carestia, de seca, não chovia. Então, o trigo, ele nutria mais. E ele tinha, então, um valor maior até que a cevada. Tanto que você, em Apocalipse 6,6, você lê que uma medida de trigo por 1 denário e 3 medidas de cevada por 1 denário também. Então, qual era mais barato? E não desperdice o vinho e o azeite. Era uma época ali de carestia, né? E havia, então, um tempo adequado, um tempo apropriado, tá? Para preparar o solo, para plantar e semear e para colher. Tudo dentro de um tempo determinado. Por isso que eu estou frisando bastante que nós temos que estar vigilantes para não perder esse tempo determinado. Nós estamos chegando no final do ano, já adentrando no novo ano, e nós precisamos estar vigilantes para não adentrar neste ano sem resolvermos algumas situações. O trigo, então, como alimento básico, era aquilo que todas as famílias zelavam para ter em abundância.
Quando eles tinham uma boa colheita, eles preparavam o trigo, colhiam, né, o trigo, passava por processos até chegar à farinha. Então tinha o processo da debulha, ou chamado de eira também. Depois da debulha, tinha lá o processo do vento e da peneiração. Já viram em vídeos? Você coloca os grãos sobre uma peneira, aproveita o vento e joga para cima para que as cascas, o vento leve, né, as cascas. A lavagem, a secagem e a moagem. Então havia todo esse processo. Eles guardavam os grãos em vasos grandes e iam aos poucos, né, moendo, transformando ali em farinha, conforme iam utilizando. Eles também guardavam desses grãos que eles colhiam para a próxima semeadura, a próxima plantação. Havia muito a época de estiagem, é o que eu comentei aqui, na época que a viúva chega a Elias, fala que ela não tem farinha nem azeite para fazer um bolo, um pão para ele, e que o pouco que ela tinha, ela ia fazer para ela e o filho para depois morrerem, porque ela não tinha mais o que comer, né? Então havia a época de estiagem, de seca, eles dependiam muito da chuva, e basicamente havia 2 tipos de chuva. Quais os 2 tipos de chuva? Já ouviram falar? Chuva temporã e chuva serôdia. Já ouvi até um hino sobre essa chuva serôdia. A chuva temporã, ela significa primeira chuva. É a chuva do outono, é a chuva que vem antes de todas. Tá? Ocorria entre outubro e dezembro, e a sua função era preparar o solo para a plantação. Por quê? Porque o solo estava seco devido ao verão. E essa chuva, então, ela era necessária e ela vinha no tempo adequado para preparar o solo para o plantio das sementes, dos grãos, que eles tinham guardado para isso. Então, é a temporã, a que vem antes, na época própria, que prepara o terreno para a germinação. E eles não podiam perder essa chuva, essa preparação, esse tempo. O agricultor que fica esperando, inerte, ele perde uma colheita inteira. Então, ele tem que ficar ali vigiando, de olho, atento. A segunda chuva é a chuva serôdia. É a última chuva. É a chuva da primavera. Significa chuva tardia, a que vem por último. Ocorria por volta de março, abril. É a chuva que vinha no final da estação chuvosa, perto da época já da colheita e não da plantação. E o seu propósito era amadurecer os grãos, tá? Garantir uma boa colheita. Então, olha que importante a chuva para o agricultor. Não há chuva, vão passar necessidade, vão passar fome, não vão ter o que comer. Então, quando a chuva atrasava, demorava, eles tinham que racionar os grãos. Eles eliminavam algumas refeições, diminuíam as porções e ainda tinham que deixar guardados os grãos que iam servir de sementes para a próxima colheita, porque se eles comessem, eles não teriam também o que plantar. Até vir a chuva, que é a chuva temporã, que vai preparar o solo e assim por diante. Tá? A chuva, quando ela vinha, ela preparava o solo e ela também deixava o que sobre os solos? Ela deixava as poças de água, as poças d'água. E neste versículo, nesse primeiro, quando fala
lança teu pão sobre as águas, não se refere às águas de um rio, de um lago. Se refere a essas águas das poças sobre esse solo já preparado para a plantação. Então, nós temos aqui, neste versículo, uma ordem. Está com o verbo no modo imperativo. É uma ordem. Lança o teu pão. E nós temos que fazer isso pela fé, pela obediência. É só assim que o resultado virá. E qual é o resultado? Qual é o resultado? Depois de muitos dias, você vai encontrá-lo. Vai encontrar o quê? Vai encontrar novamente os grãos, o trigo já ali formado, né? Para você poder colher novamente. O que é importante aqui que vocês entendam? A Bíblia, a palavra de Deus, é a voz de Deus. A Bíblia é um livro profético. Ela antecipa o que irá acontecer, é só prestar atenção nisso. Ela já antecipa para você o que vai acontecer. E aí é questão de fé, tá? É questão de fé. E diz a palavra do Senhor que a fé vem de ouvir a palavra de Deus. Por exemplo, peguei um exemplo bom aqui, hein? O que a Bíblia nos diz sobre o orgulho? Alguém se lembra? Que o orgulho precede a queda. O orgulho precede a queda. Provérbios 16, 18. A Bíblia, ela antecipa o que vai acontecer. E nós temos que nos apegar à palavra do Senhor enquanto exortação também para as nossas vidas. Para que nós não venhamos a sofrer essa queda que vai nos tirar da presença do Senhor, que vai nos jogar para o fundo lá do poço, para o lamaçal, para que nós não venhamos a nos sujar novamente. Hoje, a pessoa que anda em orgulho é a pessoa que diz que não quer obedecer, que é ela quem manda. Ela irá sofrer a queda de amanhã, do amanhã. A queda que já está determinada lá na frente para acontecer. E nós não podemos duvidar disso, né? Digamos que a Bíblia é tiro e queda, né? Então a Bíblia hoje, nesta noite, está dizendo aqui para nós: lança o teu pão sobre as águas. Esse pão aqui é uma metáfora, é um símbolo. Vamos sair do literal. Vamos pensar qual é o pão que nós estamos segurando na mão. E depois de muitos dias você vai encontrá-lo. A Bíblia, ela não diz que talvez você encontre depois de uns dias, ou que talvez você não encontre. Ela diz que você vai encontrá-lo, e você irá encontrá-lo, porque você está agindo pela fé, em obediência, sempre em oração, fazendo seus jejuns e vigiando. Amém? Eu vou contar para vocês aqui uma história que eu ouvi nesta semana em um vídeo. Não me lembro do vídeo. Era um homem que contava a história de uma pessoa que ele conheceu, um outro homem, novo convertido. E para ele participar dos cultos, ele tinha que atravessar um pedágio, passar por um pedágio de uma cidade para outra. Então ele ia a uma igreja que não ficava na cidade dele. E ele conta que na hora da oferta,
Deus pediu para esse homem que ele ofertasse tudo que ele tinha na carteira. E aí ele gelou. Ele tinha uma nota de R$ 20 que ele tinha levado para pagar o pedágio que custava R$ 5, e diz ele que tinha que ser em dinheiro. Tá? Não sei se era assim, se ainda é assim, só em dinheiro, né? Muita coisa muda, mas na época era só em dinheiro. E ele ficou naquela aflição, porque era a primeira vez que ele escutava uma voz falando para ele daquele jeito, e ele começou uma guerra ali na mente dele, né? E que guerra é essa? Tá? Que ele não podia ofertar os R$ 20, porque ele tinha que pagar o pedágio, senão ele não conseguiria voltar para a cidade dele. Só que a voz continuava, e conforme a pessoa se aproximava para ele depositar ali a oferta, essa voz veio com tudo. Oferta tudo que você tem na carteira. E ele foi, abriu a carteira, pegou a nota de 20 para colocar ali, mas com a mente já querendo puxar a mão. E ele até pensou em perguntar se ele poderia devolver um troco de R$ 5. Só que ele não teve coragem. E ele saiu daquele culto um pouco aflito, para não dizer muito, né? E quando ele passou pelo pedágio, a mocinha apareceu assim para ele, e ele falou assim: olha, eu não sei nem como dizer, mas eu não tenho o dinheiro do pedágio. Diz que ela regalou os olhos para ele, assustadíssima, e falou assim: olha, isso nunca aconteceu comigo, mas o carro que passou antes do seu, o motorista do carro que passou antes do seu, disse que ia pagar o pedágio dele e o seu. Então, veja como as pessoas, às vezes, têm dificuldade para lançar o pão. Para obedecer uma ordem de Deus, ó, lança o pão. Ele teve toda uma dificuldade, mas ele decidiu obedecer. E olha como Deus respondeu. Era uma prova, era um teste, talvez, de fé, de obediência. E ele passou por isso. E nós vemos nessa passagem que a ordem, ela não para no versículo 1, ela continua no 2. O que diz o 2? Reparte com 7. Reparte com 7 o quê? O pão que você encontrou depois de um tempo. E ainda com 8. Porque não sabes que mal sobrevirá à terra. Então, a fé, ela não é passiva. Ela não é passiva. Ela é ativa. Ela exige ações. Ela se manifesta por meio de ações responsáveis. Deus nos orienta a compartilhar aquilo que nós recebemos. Deus nos orienta a sermos generosos com os nossos irmãos, com as nossas irmãs, com a própria família, até mesmo com uma pessoa que nós, de repente, acabamos de conhecer e Deus coloca ali na nossa frente. Por quê? Porque nós não sabemos o que virá no amanhã. Hoje sou eu que ajudo, amanhã alguém me ajuda. E essa questão da gratidão, nós temos que parar de achar que é quem nós ajudamos que vai nos ajudar. E às vezes não acontece isso, e nós sofremos com a ingratidão. Mas a gratidão também vem pela fé em Deus. É Deus quem vai trazer a pessoa que vai nos ajudar. Então, às vezes, o que nos falta bastante? Às vezes nós ajudamos muitas pessoas. E às vezes essas pessoas, quando nós mais precisamos, nos dão as costas. E vêm outras para nos ajudarem, providenciadas por Deus. Então, às vezes nos falta muito nós
termos uma atitude de gratidão com essas pessoas que Deus levanta para nos ajudarem, né? E aí, eu tenho uma outra ilustração sobre essa palavra de lançar o pão, de repartir, né, com 7 e ainda com 8, que é o servir na igreja. Como, por exemplo, os pastores. Vamos citar aqui o Felipe e a Nathalie. O sacrifício que exige, que demanda desse servir. Por quê? Porque eles, de repente, tiveram que renunciar a uma vida tranquila. Eles poderiam morar onde eles bem entendessem, né? O trabalho que o Felipe exerce propicia isso. Eles poderiam ter uma vida mais tranquila. Nós sabemos que servir na igreja, que trabalhar como pastores, é uma vida de muitos desafios, de muita dor, de muito sofrimento, né? É um lugar em que nós vivemos mais situações de ingratidão que de gratidão. E aí, nós temos algo, eles têm algo, que é o amor de Deus que os impulsiona, né? Esse compartilhar da fé, é o exercício da mordomia, que eles entenderam que são administradores no reino do Senhor. E há um legado para a descendência deles, para o Natan. O Natan convive com eles o dia a dia. O Natan, ele vê, e eles têm o quê? A palavra de Deus que os respalda. É o legado do Natan, é a herança que eles vão deixar. Eu estou falando de algo imaterial, de algo espiritual. E a palavra do Senhor, ela não falha nesse sentido. A palavra de Deus, ela é profética. Então, a fé não é esperar o futuro chegar, tá? A fé é você agir hoje, enquanto há tempo, confiando em Deus. Porque depois que o tempo passa, você continua ali inerte, e aí não adianta mais. Agora eu vou pedir, por favor, para colocar os versículos 3 e 4. Então, olha só, né? Quando as nuvens estão carregadas, derramam chuva sobre a terra. Quer uma árvore caia para o sul, quer para o norte, no lugar em que cair, ficará. Versículo 4. Eu vou ler aqui na minha Bíblia. Quem somente observa o vento, nunca semeará. E o que olha para as nuvens, nunca cegará. Então, quem somente observa o vento, nunca semeará. E o que olha para as nuvens, nunca cegará. Para esses 2 versículos, eu coloquei aqui um subtítulo. Qual é o subtítulo? Não deixe que o medo da incerteza paralise você. Aqui nós vamos lidar com esse medo, o medo do futuro que é incerto, né, da incerteza das coisas. Nós gostamos muito de ter a certeza, de trabalhar com segurança total. Só que não é assim. E nessa passagem, né, nós estamos vendo aí que há eventos da natureza que são inevitáveis e que nós não podemos controlar. Como que nós vamos controlar a queda de uma árvore? Tanto faz se ela vai cair para o sul, para o norte, onde ela cair, ela ficará. Esses dias, eu fiquei espantada com uma notícia. Um casal, não me lembro se de Manaus, tá? Não é aqui do estado de São Paulo, parou a moto porque houve um problema com a moto, e na parada em que
o homem tentava verificar o que estava acontecendo com a moto, uma árvore caiu, bateu num cabo de energia, esse cabo atingiu a mulher e ela morreu. Ela parou exatamente no local em que esse cabo a atingiu. Foi questão assim, ó, de segundos. Um vento muito forte, né, fez isso. Então, nós não temos a certeza, principalmente quando envolve eventos da natureza. Assim como, por exemplo, a chuva, tá? Que não são certas. Quando as condições estão prontas, certas coisas simplesmente acontecem na vida e não podem ser impedidas pela nossa vontade ou pela nossa análise excessiva. Eu estou analisando isso ainda, eu estou verificando as possibilidades. Pela nossa vontade, vamos pensar naquela passagem em que Jesus orou por 3 vezes, dizendo ao Pai: Pai, se possível, afasta de mim esse cálice, mas seja feita a tua vontade. Ele falou isso por 3 vezes. Até que na terceira, ele falou de maneira definitiva: seja feita a tua vontade. Então, nós não temos aí o exercício da nossa vontade, né? As leis da natureza, elas fogem ao controle humano. E isso nos tira da zona de conforto. Isso traz insegurança e medo. Mas nós não podemos deixar que esse medo nos paralise. Nós temos que agir. Esperar condições perfeitas é receita para a inércia, que é o contrário de agir. E nós já vimos que a inércia é uma forma sofisticada de desobediência a Deus. A vida é imprevisível. E isso não elimina a nossa responsabilidade. E o pior, né? A busca excessiva por controle impede a obediência. O contrário da obediência, desobediência. E uma ilustração, né, interessante, já que nós estamos falando de plantio. O agricultor que espera o clima perfeito, ele perde uma estação inteira. Então, ele tem que lidar com os riscos. Ele tem que lançar mesmo pela fé. A inação, o que é inação? Né? A falta de ação. Na busca por condições ideais, que raramente se concretizam, leva à perda de oportunidades. Quantas oportunidades nós já não perdemos? A procrastinação resulta em oportunidades perdidas. Então, um agricultor vive em contextos que exigem iniciativa e resiliência. E aqui eu tenho uma palavra, uma frase para vocês, né, sobre isso. O medo, ele parece prometer proteção, mas quando você vai ver, o que ele entrega é apenas a esterilidade, é a paralisação mesmo, tá? Agora os versículos 5 e 6. Versículo 5. Assim como você não conhece o caminho do vento, nem como o corpo é formado no ventre de uma mulher, tampouco pode compreender o que Deus faz, o Criador de todas as coisas. E agora o verso 6. Plante de manhã a sua semente, e à tarde não fique de braços cruzados, pois você não sabe qual semente crescerá, se esta ou aquela, ou se ambas serão igualmente boas. Então, Eclesiastes 11, versículos 5 e 6. Aqui nesses versículos, nós temos algo muito importante. Nós não conhecemos as obras de Deus. Nós não sabemos o que Deus irá fazer. Então, nós temos que confiar em Deus, que age além da nossa compreensão.
Esses versículos, eles colocam aqui a questão da limitação humana versus a soberania divina, a soberania de Deus. E como nós temos um conhecimento limitado, Deus ele vai trabalhar mesmo quando nós não conseguimos entender. Mesmo quando nós pensamos que uma ordem que Ele dá possa ser imprudência. Tá? A palavra, ela nos orienta. Semeia pela manhã a tua semente e à tarde não repouses a mão. Eu sempre ouvia de alguns pastores o seguinte: irmão, irmã, o seu descanso não é aqui, né? O seu descanso é no céu. Aqui nós temos que trabalhar, que correr atrás. Então é exatamente isso que fala aqui, né? É um tempo de trabalho, de investimento, justamente por desconhecermos os planos do Senhor. Trata-se de uma ignorância humana e ela não limita a ação de Deus. Deus vai continuar agindo. É Ele quem faz. E a nós cabe o quê? Né? O exercício da obediência, o exercício da perseverança, não vamos desistir. A constância na fé, nós não podemos desistir. E é também o exercício da mordomia. Então, nós temos que confiar sem medo. Por quê? Porque não entender tudo não nos dispensa de obedecer. Isso é uma atitude de fé. E agora, os versículos 7 e 8. A luz é agradável e faz bem aos olhos ver o sol. Mesmo que um homem viva muitos anos, deve desfrutar de todos eles. Lembre-se, porém, dos dias de trevas, pois serão muitos. Tudo que virá é inútil. Olha o que a minha versão aqui diz. Doce é a luz e agradável aos olhos ver o sol. Ainda que o homem viva muitos anos, regozije-se em todos eles, contudo deve lembrar-se de que há dias de trevas, porque serão muitos. Olha como o ano é difícil, né? O ano de 2025 é difícil, de 2026 também, né? Tudo quanto sucede é vaidade. Ali estava inútil, aqui está vaidade, né? Por quê? Porque Salomão ainda não tinha apreendido o supremo propósito da vida. Por isso que ele fala que tudo é vaidade, tá? Nesses últimos versos dessa passagem que nós estamos aqui estudando, a palavra ela chama a nossa atenção para 3 verdades. Primeira, nós temos que valorizar a vida como dom de Deus. A vida é dom de Deus. Segundo, a alegria não é a negação da realidade. Ainda que o homem viva muitos anos, regozije-se em todos eles. Então, você ser uma pessoa alegre, feliz, não significa que você é uma pessoa iludida, que foge da realidade, que está longe da realidade. E a terceira verdade, né? Não se esquecer de que há dias de trevas. Fala de muitos, né? Há dias de trevas, porque serão muitos. O que demanda o que da sua parte, da nossa parte? Sobriedade e responsabilidade. Então, você não é uma pessoa iludida, que vai viver aí de sonhos, porque tem que ser alegre. Não, tá? É uma alegria madura, espiritualmente falando. Ela nasce juntamente quando nós entendemos que o tempo de Deus que Ele nos dá, né? O tempo que Ele nos dá é limitado. Então, nós temos que aprender a aproveitar o tempo da maneira como Deus está nos orientando aqui. Irmãos, irmãs, vamos voltar lá no verso 1.
lança o teu pão sobre as águas. E aí eu pergunto para cada um aqui, o que você está segurando nas mãos? O futuro é incerto? Amém. Nós já aprendemos que sim. Porém, nós temos que agir com fé, mesmo sem garantias. A Bíblia garante, não é verdade? A Bíblia diz, lança o teu pão e depois de muitos dias você o encontrará. E eu vejo que agindo com fé, nós só temos a receber da parte do Senhor. Eu, por exemplo, eu nunca vi um filho de Deus, uma filha de Deus, orar, buscar na palavra a vontade de Deus, o seu conhecimento e se passar por tolo, por tola, ou ter um resultado ruim. Quem faz o que é certo, quem toma as decisões baseadas na direção de Deus, na palavra, não vai tomar uma decisão errada, toma uma decisão naquilo que o Espírito Santo diz, só pode receber o bem, só pode ter um resultado bom. Então, é o seu agir, e o seu agir pode ser obedecer ou desobedecer, que irá determinar o resultado que você irá receber. A palavra de Deus garante o resultado e até o antecipa, como nós vimos. Amém? Nós já vimos isso. E a palavra de Deus, ela impera sobre nós. Provérbios 16:1. Provérbios 16:1. Dá para colocar? Do homem são as preparações do coração, mas do Senhor a resposta da língua. O meu está assim: o coração do homem pode fazer planos, mas a resposta certa dos lábios vem do Senhor. Então nós podemos fazer planos, mas esses planos, eles precisam estar de acordo com aquilo que nós encontramos na palavra, de acordo com a vontade do Senhor. Porque senão serão planos frustrados, planos que não terão como frutos as bênçãos. Olha só, de uma desobediência a Deus feita hoje, pode não acontecer nada com você hoje, ou até por esses dias, mas amanhã, num futuro próximo, pode respingar sobre você, sobre seus filhos, sobre seus netos. Hoje você não ora sobre uma decisão. Você é impulsivo, impulsiva, você é orgulhoso, orgulhosa, você vai com um movimento, você se move de acordo com as circunstâncias, com aquilo que você acha legal, bacana, que é por ali que você tem que ir, porque quem manda é você. E lá na frente você vai ver o resultado dessa decisão. Você tomou uma decisão errada e os frutos que você obrigatoriamente irá colher vão chegar com o tempo. Lembra do versículo? Depois de alguns dias, você vai encontrá-lo. Você lançou, você vai colher. Aquilo que você semear, você vai colher. É um legado. E é um legado que nós deixamos também para os nossos filhos e netos. Vocês já encontraram na Bíblia algum versículo que fala que os nossos filhos e netos irão colher lá na frente o que nós plantamos hoje? Já viram?
Provérbios 13, 22. Provérbios 13, 22. O homem de bem deixa uma herança aos filhos de seus filhos, mas a riqueza do pecador é depositada para o justo. Então, olha só, né? Como nós trabalhamos hoje para deixar um legado ou não para os filhos dos nossos filhos. Lembre-se, a generosidade é uma expressão de confiança em Deus. Reparta o que você recebe de Deus. Nós vimos sobre isso também. Estou assim retomando um pouco a palavra. Então, vamos praticar a honra, a humildade, a obediência, a lei da semeadura. Vamos lançar o pão, vamos colher, vamos repartir. Vamos então aqui praticar a generosidade no reino de Deus. E depois lá na frente, nós iremos encontrar as bênçãos do Senhor em nossas vidas, na nossa casa. Quem é que garante? Deus. Não se deixe paralisar por medo do futuro, por medo da incerteza, por falta de confiança em Deus, por acreditar em seu conhecimento apenas. Não seja tolo. O tolo é fácil de ser reconhecido. Depois vocês deem uma lida lá em Eclesiastes 10, 3. Né? O tolo, ele não obedece. Lá em Eclesiastes 10, 3 diz que ele caminha sem entendimento. Como assim? Se eu caminho sem entendimento, onde é que eu vou parar? Né? O tolo, ele faz isso. É preciso agir pela fé, investir tempo, dons, recursos e relacionamentos. E aí eu pergunto para você hoje, quantas decisões você tem adiado por medo? Ministério, família, trabalho, fé pessoal. A obediência, ela precede clareza total, aprovação de Deus. Obedece. Lembra o que nós vimos do orgulho? O orgulho, né, precede a queda. E aqui a obediência precede a aprovação de Deus. Deus, ele não nos entrega o controle, ele nos entrega o semear e o confiar, como bons administradores, bons mordomos, descansando na soberania do Senhor. E mais uma vez eu digo a vocês, orar, jejuar e vigiar, pois só assim nós estaremos em sintonia com o Pai, ouvindo sua orientação, sendo abençoado, sendo abençoada. E o que você precisa entender no final de tudo isso que nós vimos aqui, nessa passagem de Eclesiastes 11, do versículo 1 ao 8, que é preciso, primeiro, viver com gratidão hoje, enquanto há tempo. Aproveitar o tempo com sabedoria, enquanto nós temos esse tempo. Preparar-se espiritualmente para a eternidade, que é a nossa esperança, né, de recebermos a eternidade. Então, vamos voltar, né, à reflexão inicial. Primeiro, falei para vocês da gratidão, que para mim a gratidão é sinônimo de confiança e fé. Então, vamos ser sempre gratos, gratos pela vida, gratos pela luta, gratos por sairmos vencedores, né? Segundo, ter esperança, é ter confiança firme e ativa de que Deus cumprirá as suas promessas em nossas vidas. Terceiro, agir de forma fundamentada na fé, que é ter certeza de que Deus é o refúgio dos nossos problemas e a garantia de um futuro de vida eterna e de amor, capacitando-o a viver com a paz e a perseverança em meio às dificuldades. Então, Deus, ele não nos chama para garantir resultados, não cabe a nós garantirmos os resultados, cabe a Ele. Para nós, cabe o seguinte papel: sermos fiéis,
agirmos com fé. E aí eu queria perguntar para vocês, né? Há um apelo em Eclesiastes 11, 1, até o versículo 8. Há um apelo para cada um de nós hoje. E o apelo é: haja com fé, mesmo sem garantias. Não permita que o medo paralise as suas decisões. Versículos 13 e 4. Confie no Deus que age além do seu entendimento. Versículos 5 e 6. Viva com alegria, lembrando-se da brevidade da vida. Versículos 7 e 8. Por quê? Porque a vida é incerta, mas Deus é soberano e eterno e quer compartilhar conosco a sua eternidade. O chamado bíblico não é para você controlar o futuro, não é para nós controlarmos o futuro, mas para vivermos fielmente no presente. Deus quer que experimentemos uma fé que semeia, persevera, se alegra e colhe. Uma colheita que Ele diz que virá como resultado. E nós temos que fazer, enquanto igreja, isso juntos. Deus está falando aqui para a igreja, e nós temos aprendido bastante o quanto é importante a questão da coletividade. Então, confiar quando não vemos, agir quando temos medos e viver com alegria enquanto há tempo, é algo que o Senhor está nos pedindo hoje. O exército de Deus é o único exército que já tem a vitória garantida, amém? E nós fazemos parte desse exército. É a força do coletivo. É a força da igreja de Jesus Cristo, o nosso Senhor e Salvador. Então, vamos juntos enquanto há tempo, enquanto Deus está nos dando esse tempo. E aí, mais uma vez, eu pergunto para vocês o que eu perguntei há pouco. O que Deus tem chamado você a semear, mesmo sem garantias? O que você tem adiado por medo, segurando em suas mãos? O que você segura nas suas mãos? É algo que você pode lançar para trazer uma boa colheita, para depois de uns dias receber um bom resultado? Ou é algo ruim que você teria que lançar, não sobre as águas, mas lançar fora? Onde Deus está pedindo que você semeie com fé, ouça a voz de Deus. É a voz dele que nós temos que ouvir. O conhecimento de que precisamos está aqui, na palavra de Deus. Não é de pessoas estranhas, não é de pessoas de fora, ou mesmo que venham a ser pessoas às vezes de dentro, mas que não estão preparadas para nos orientar. Em que área você precisa perseverar? Você precisa guerrear, mesmo sem resultados visíveis? Você tem vivido o presente ou apenas esperando o futuro? Ou nem o futuro você tem esperado? O que você tem feito da vida que é dom de Deus para você? Então, lance hoje o que você tem segurado em suas mãos. Não retenha. Hoje é um dia apropriado. Enquanto há tempo, pega o que você tem nas mãos. Se for para lançar sobre as águas, porque você sabe que essa é a vontade de Deus, porque você recebeu de Deus para fazer isso, lance sobre as águas. Se não é algo que você sabe que não é de Deus, lance nas profundezas daquele rio do qual o profeta fala, não sei se é Naum, que ele fala, né? Que os nossos pecados seriam esquecidos porque seriam lançados, né, nas profundezas do rio. Então,
você tem vivido, de que maneira? Mais uma vez, há tempo para tudo. Entregue para Deus pela fé. E aí, eu espero que Deus abençoe a cada um de vocês, a cada um de nós. Que Ele use de misericórdia, que Ele nos ensine a caminhar na fé, em obediência à sua palavra, que nós possamos estar sempre na sua presença, em total sintonia com Ele, sem medo, sem inércia, sem garantia do retorno imediato, é verdade, mas confiantes na colheita, porque quem garante é Deus. Amém?